Vamos falar um pouco hoje sobre a obra missionária, os seus desafios. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos orando pelo Brasil, orando pela família e confiando em Deus, depositando a nossa fé em Deus, confia em Deus que você vence. Em primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, verso 4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Em nome de Jesus você vai vencer. Em nome de Jesus. Porque você acredita. Porque você tem fé. A obra missionária. Missão está no coração de Deus. No capítulo 3 do Evangelho escreveu o apóstolo João, o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, Deus deu uma missão para o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em Lucas capítulo 19, verso 10, Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus revela a sua missão, buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, derramou seu sangue precioso, imaculado por nós, para nos redimir, para nos purificar de todo o pecado. Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu. E ele aparece aos discípulos no capítulo 28 do Evangelho, escreveu Mateus, versículo 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba que Jesus ele nos dá uma missão, uma incumbência de ir por todo o mundo, ensinar todas as nações. A missão primordial da igreja é pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Geralmente nós temos 4 evangelhos. O livro escreveu Mateus, apóstolo Mateus, Evangelho escreveu Marcos, Evangelho escreveu Lucas, Evangelho escreveu o apóstolo João. Ide e pregai o Evangelho. Jesus deu uma missão para os discípulos. Marcos capítulo 16, o verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, o Senhor foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. Os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. A missão primordial da igreja, a nossa missão como discípulo de Jesus, como servos do Senhor Jesus, é levar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus a todas as nações. A todas as nações. Essa é a missão da igreja. Esta é a sua missão. Esta é a minha missão. Como cristão, como um servo de Deus, como filho de Deus, como aquele que aceitou a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma.
Eu lembro que logo quando eu aceitei a Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador, e logo eu comecei a evangelizar. Eu comecei a falar de Jesus para outras pessoas no trabalho, na vizinhança. Lembro muito bem, participando dos cultos na igreja, as visitas nos lar, culto nas ruas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. É a nossa missão, a missão da igreja. Na igreja onde você congrega, porque a igreja somos nós, sou eu, é você. A igreja onde o templo onde nós congregamos, nos reunimos para orar, louvar a Deus, ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, nos templos, participa dos cultos no templo, convide pessoas, convide amigos, faça como Cornélio, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Cornélio recebe uma revelação, recebe uma visita de um anjo, e aquele anjo deu uma instrução para Cornélio. Cornélio manda chamar Pedro, que está numa certa localidade, certa região. O anjo dá o endereço Cornélio, e Cornélio manda chamar Pedro, e Cornélio ele convida a sua família, os seus amigos mais íntimos, para ouvir a mensagem do Evangelho. Convida a sua família, convida os seus amigos para poder ouvir a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo, ele quer salvar a sua família. Jesus Cristo, ele quer salvar os seus amigos. Jesus Cristo, ele quer salvar os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho. Você é um missionário. Aonde houver um pecador, aí é um campo missionário. Aonde você estiver, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para evangelizar. Através do seu comportamento, através das suas palavras, lembrando sempre que o seu comportamento fala mais do que palavras, principalmente nos dias atuais em que nós estamos vivendo. Nos dias atuais é importante o cristão se comportar de forma que não dê escândalo nem a judeu, nem a grego, nem a igreja de Deus. O comportamento cristão, ele fala. As pessoas estão olhando para nossas atitudes, para nossas práticas, para nossas palavras. E Jesus, ele disse em Mateus capítulo 5, verso 13, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, e vós também sois a luz do mundo. Nós encontramos ali em Mateus capítulo 5, verso 13, 14, 15 e 16. Então a igreja ela é o sal da terra, é a luz do mundo. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. O sal ele tem um poder de conservar, preservar. Eu lembro que eu já trabalhei com açougue, trabalhei cerca de 9 anos com açougue. 9 anos, 12 anos. Então eu fazia muita carne de sol, jabá, e o sal ali tinha um poder de conservar, de preservar a carne. O sal não deixava a carne entrar em um estado de putrefação. O sal não deixava a carne perder, estragar. Perceba que o sal também é usado como tempero para dar gosto, sabor, equilíbrio. Então perceba que quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, terra aqui simboliza o conjunto de nações, de povos, e vós sois o sal da terra. O mundo está numa corrupção moral, ética, uma corrupção espiritual, num estado de putrefação moral, espiritual, social. Mas a igreja ela é o sal da terra. Aqueles que servem a Jesus Cristo, aqueles que creem em Jesus Cristo, é o sal da terra, tem um poder de preservar, de conservar. Esse planeta, a raça humana, o comportamento humano, o caráter do ser humano. A igreja ela tem um papel muito importante. Os missionários no campo, os pastores, os obreiros no campo, têm um papel muito importante na obra de Deus. Você como cooperador,
como diácono, como presbítero, como evangelista, como pastor. Persevere na obra, ajuda o seu pastor, ajuda. A obra missionária, ela precisa de cooperadores, a obra missionária precisa de obreiros, a obra missionária precisa de pessoas vocacionadas, chamadas por Deus. Haja vista que a igreja ela tem um papel missionário na face da terra, de evangelização, de salgar, de temperar, de dar equilíbrio à sociedade. A igreja tem um papel muito importante na sociedade. E dentro da igreja, no meio dos salvos, Jesus separa pessoas, para homens, para o santo ministério. Ministério é servir, não é título, mas é servir, é serviço, função, serventia. A uns ele chama para ser apóstolo, outros profetas, evangelista, doutores, pastores. Efésios capítulo 4, verso 11, Efésios 4:11 de Efésios. Qual o objetivo? O aperfeiçoamento dos santos, é para crescimento, edificação da igreja, crescimento da igreja. Então a igreja precisa de obreiros, precisa de cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, anciões, homens, conselheiros. A obra missionária precisa de pessoas que tenha chamada de Deus, que tenha desejo, que tenha fogo no coração de fazer algo para Jesus. É preciso de pessoas capacitadas por Deus e pessoas que amam e que tenham responsabilidade na obra de Deus. Trabalho com crianças, com adolescentes, com jovens, mulheres, homens, coral, grupo de louvores, professores de escola bíblica dominical. A obra missionária, ela carece de obreiros. Ninguém faz nada sozinho. Jesus chamou 12 apóstolos. Evangelho Lucas, capítulo 9. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 10. Depois Jesus chamou mais 70 discípulos. Evangelho Lucas, capítulo 11. Então perceba que Jesus, ele separa homens, ele treina homens, que são os 12 apóstolos, depois ele chama mais 70 e ele envia de 2 em 2 a levar a mensagem do evangelho, os ensinamentos de Jesus a outros lugares que ele havia de ir. Evangelho Lucas, capítulo 10. Então, esta é a missão da igreja. Devemos proclamar o evangelho de Jesus. É preciso ir. É como diz o profeta Isaías, capítulo 6 de Isaías, quando ele recebe aquela revelação sobrenatural. No dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num sublime e alto trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima deles, e tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 voava, com 2 cobria os pés. E os umbrais da porta tremia, e eu vi o Senhor, e ele disse: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um serafim voou para ele com um tenaz, com a brasa viva. Tenaz é uma ferramenta de pegar fogo, né, de pegar a brasa de fogo. Mas um serafim voou para ele com um tenaz, levando uma brasa de fogo, e tocou nos lábios dele e disse: purificado foi o teu pecado, e perdoado foi a tua iniquidade. E depois disso ele ouviu a voz do Senhor, depois que ele foi perdoado, tocado por Deus. Então ele ouve a voz do Senhor que diz, a voz do Senhor no céu dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? O Senhor no céu está bradando: quem vai nos representar na terra? Quem vai nos representar como embaixador, como representante dos céus na terra? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós, a quem enviarei? Então Isaías ele se coloca na posição e diz: eis-me aqui, Senhor.
eis-me aqui, envia-me a mim. E você possa pregar essa palavra, que você possa dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, usa o meu coração, usa a minha mente, usa a minha vontade, usa os meus desejos, Senhor, para fazer a obra missionária, para envolver em missão na congregação, na igreja, para contribuir com a oferta, com o dízimo, para crescimento do teu reino na face da terra. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Há pessoas que Deus vai usar para fazer trabalhos em presídios, há pessoas que Deus vai usar para fazer trabalhos em hospitais, há pessoas que Deus vai usar para fazer evangelismo em escolas, em universidades, faculdades. Há pessoas que Deus vai usar para fazer cruzadas evangelísticas nas praças, nas ruas, em ginásios, em estádios. Há pessoas que Deus vai usar para fazer culto ao ar livre. Há pessoas que Deus vai usar para sair de porta em porta, de casa em casa, levando a mensagem do Evangelho. Há pessoas que Deus vai usar na praça, na feira, no ônibus, na rádio, através da internet, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube. Há pessoas que Deus vai usar em vários meios. Deus tem a sua forma de trabalhar. Deus tem a sua forma de trabalhar. Cada um vai fazer, vai cumprir a sua missão e vai fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Todos são úteis na obra de Deus. Todos são úteis na obra de Deus. Todos têm uma vocação, um chamado. Todos podem contribuir para o crescimento da obra de Deus. Todos podem contribuir. O Salmo de número 33, o verso 12, diz que feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor Deus, ele quer salvar o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor quer salvar a sua cidade onde você mora. Ele quer salvar a cidade aqui, onde eu estou pastoreando hoje. Carlos Chagas, Rua São Paulo, número 508. O Senhor Deus quer salvar Carlos Chagas. Carlos Chagas é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Mas o que devemos fazer para que o Brasil seja do Senhor Jesus? Devemos pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Devemos levar a mensagem de Cristo Jesus. Devemos fazer o que Jesus fez. Devemos fazer o que Jesus fez. Faça o que Jesus fez. É isso, é simples. É você fazer o que Jesus fez. Mateus capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus cidades e aldeias. Deus se preocupa com o ser humano. Deus quer salvar almas. O mais interessado em salvar almas é o Espírito Santo, é Deus. E quantas pessoas estão carentes, quantas pessoas estão precisando ouvir uma mensagem de Jesus, ouvir uma mensagem de Cristo. Eu posso falar desse tema com propriedade porque eu vivo missão, eu respiro missão, eu evangelizo, eu realizo culto ao ar livre, eu realizo cruzadas evangelísticas, visita de casa em casa. Então desde quando aceitei a Cristo, eu respiro missão, eu vivo missão, faço missão, sou missionário, prego a palavra de Deus. Já morei em Nanuque, já pastoreei Marinque, pastoreei a cidade de Nanuque também, pastorei Vila Gabriel Passo, agora estamos em Carlos Chagas pastoreando. 11 anos pastoreando, cerca de 19 anos pregando a palavra de Deus. 19 anos pregando a palavra de Deus. 11 anos pastoreando. Ganhando almas para Cristo, levando a mensagem de Jesus. Programação de rádios. Esta é a minha missão. Construir algo de valor, ajudar pessoas, obra social, ajudando os carentes, ajudando pessoas, há pessoas que precisam de uma palavra de Deus e há pessoas também que precisam de uma ajuda financeira, de recurso. Há pessoas que precisam do pão de cada dia, há pessoas passando por dificuldade financeira, há pessoas que precisam cuidar da saúde, é um exame.
Então a obra missionária ela envolve várias situações e aonde que nós pastores, nós obreiros, nós que temos essa chamada, nós que temos essa incumbência de levar a mensagem de Cristo Jesus, nós precisamos ajudar a todos, não deixar ninguém para trás. Em nome de Jesus, devemos ajudar a todos. Não podemos olhar só para nós mesmos. Não podemos pensar só em nós. Mas devemos pensar no próximo. Devemos pensar no próximo. Fazer missão, obra missionária, para fazer obra missionária, eu vou destacar alguns pontos aqui que você precisa para fazer a obra missionária. Primeiro, você precisa ter fé em Jesus Cristo. Você precisa crer que Jesus Cristo salva. Que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Você precisa crer que Jesus Cristo é inagualável, é incomparável, é insubstituível. Você precisa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma, de todo o teu coração. Você precisa crer em Jesus Cristo. Primeira coisa para ser um missionário. Segundo, você precisa ter amor no coração. Você precisa amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Amar a Deus. Terceiro, você precisa amar o próximo. Porque se você não tiver fé, não amar a Deus, se você não amar o próximo, você não vai fazer missão. Você não vai se preocupar com a obra missionária. Você não vai se preocupar com o próximo que está morrendo, que está sem salvação, sem Jesus. Então você precisa ter fé, você precisa ter amor no coração para você resgatar as almas, você ter compaixão pelas almas, misericórdia pelas almas. Terceiro, é preciso orar. Oração. É preciso orar. É preciso orar. Orar pedindo a Deus revestimento de poder. Pedindo a Deus a unção, inspiração, autoridade dos céus, para poder levar a mensagem de Jesus. Você tem fé, você ama a Deus. Vou pontuar aqui. 2, você ama a Deus. 3, você ama o próximo. 4, você precisa orar. Oração. Ore a Deus. Talvez ore como você nunca orou. A oração é diálogo com Deus. E é na oração que você recebe revelações sobrenaturais. É na oração que você vai adquirir experiências tremendas, poderosas na presença de Deus, através da oração. Na oração, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar virtude, Deus vai te dar poder. A oração, o jejum, mortificando os desejos da carne, fortalecendo o espírito, buscando a Deus em oração. Ore a Deus, peça a Deus, busque o poder do alto. Para fazer missão você precisa. Jesus, antes de ser assunto aos céus, Jesus disse para os discípulos em Lucas capítulo 24 e o verso 49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 em diante, nós vemos que Jesus ele vai dar instrução aos discípulos, porque na verdade João Batista vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E os discípulos perguntaram: Senhor, o Senhor vai restaurar Israel a este tempo, o reino a Israel a este tempo? Jesus disse: não vos compete saber as estações e o tempo que o Pai tem estabelecido pelo seu próprio poder. Mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceba que Jesus está dizendo para os discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sabe que o campo missionário ele é árduo. É árduo. Jesus sabe que a igreja precisa de poder. Jesus sabe que a igreja precisa de autoridade para pregar o evangelho. Jesus sabe que a igreja precisa da unção, do Espírito, da capacidade que vem de Deus. Então Jesus disse para eles: vocês vão ficar em Jerusalém
até que do alto, porque o que a igreja recebe vem do alto. E os discípulos foram para Jerusalém, cerca de 120 era a multidão junta, reunida, Atos capítulo 1, verso 15, era quase 120 pessoas que estavam juntas orando. Jesus subiu ao céu, sentou à direita de Deus, e os discípulos em Jerusalém orando. Orou um dia, orou 2 dias, orou 3 dias, 4, 5, 6, 7, orando pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. A oração precisa ser persistência. Precisa ter persistência. Você precisa insistir naquilo que você quer. Você precisa orar. Persistência. Foco, persistência. Disciplina. Busque. E eles orou. 10 dias de oração. 10 dias que Jesus já tinha sido assunto aos céus, estava à direita do Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E de repente, eles ouviram, veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eles receberam a unção, o poder do Espírito Santo através da oração. Então, através da oração, você vai receber virtude, você vai receber poder do Espírito Santo. É preciso ter fé, é preciso amar a Deus, é preciso amar o próximo, é preciso oração para você receber o poder do alto, o poder do Espírito Santo, para você fazer a obra missionária, para você fazer a obra com poder, com autoridade, para você pregar o evangelho, para você louvar, para você evangelizar, para você realizar congresso, eventos, festividades, visita no lar, visita nos presídios, nos hospitais, nas clínicas de recuperação, na escola, na faculdade. É preciso um revestimento de poder do alto, que o Espírito Santo ele vai te capacitar. O Espírito Santo ele vai te dar dons espirituais, ferramentas espirituais. O Espírito Santo ele vai te capacitar. Ele vai te usar com poder. Então é preciso a oração. Quinto, é preciso palavra, é preciso você meditar, pensar na palavra de Deus, estudar a Bíblia Sagrada, examinar as Escrituras Sagradas, porque são elas que testificam de Jesus. Evangelho João, capítulo 5, verso 39. Você precisa da palavra de Deus. Então medita na palavra, enciclopédia bíblica, dicionário bíblico, Bíblia de estudo, tem Bíblia de aplicação pessoal, a Bíblia pentecostal, eu gosto, até indico a Bíblia pentecostal, tá? De estudo bíblico, é muito bom, boa, tá bom? Tem a aplicação pessoal também que é boa também, tem a Thompson também, tem de obreiro aprovado, mas eu identifiquei bem com a pentecostal, a Bíblia pentecostal, eu identifiquei muito bem com ela, eu gosto dela. Estude, aprofunde teu conhecimento bíblico, tá? Leia a palavra, guarda a palavra de Deus no coração, seja guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, tá? Então você precisa ter fé, você precisa amar a Deus, você precisa amar o próximo, você precisa orar, você precisa palavra de Deus, palavra. Conhecer a Bíblia Sagrada, meditar, estudar, participar dos cultos de ensino, participar da escola bíblica dominical, a EBD, né, a maior faculdade de teologia do planeta, né, do mundo, a EBD, Escola Bíblica Dominical. Participa, faça anotações, tá? Leia, pesquise, aprofunda seu conhecimento bíblico para você poder pregar a palavra, para você poder ensinar, tá? Mas eu não tenho estudo, eu não sei ler, meu estudo é pouco. Eu posso ser um missionário? Pode, claro que você pode. O Espírito Santo ele te dá unção, ele te dá poder através da oração. Mas você precisa ouvir a palavra. Talvez você não tenha leitura, mas você pode ouvir a palavra. Você precisa aprender ouvindo. Tá bom? Ouvindo você aprende,
guarda no coração a palavra e você pode transmitir para outras pessoas, tá? Mesmo na sua simplicidade, Deus vai te usar com profundidade. Eu lembro que hoje até eu estava mandando uma mensagem no grupo do WhatsApp e contando até um testemunho breve, rápido, né? Mas da convenção da nossa família. O rapaz que evangelizou a minha família, a minha mãe, no ano de 92, quando nós mudamos para Nanuque. E um rapaz que estudava na escola da PAI, ele tinha dificuldade de verbalizar, de conversar. E ele ajudando nós na mudança ali, era bem esforçado ele. E ele disse para minha mãe: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e vai voltar para nos levar para os céus. Se você quer Jesus, ele vai te salvar. Se você não quiser, você vai para o inferno. Ele falou essas palavras poucas, um pouco embolado, porque a língua dele era um pouco embolada, é ainda. Mas deu para minha mãe entender. Minha mãe perguntou onde é a igreja que você congrega. Ele teve dificuldade de falar o endereço. E minha mãe disse: quando você estiver indo para a igreja, você passa aqui em casa e eu vou mais você. Terminamos de fazer a mudança. E quando foi mais tarde, ele passou na minha casa, chamou a minha mãe e eles desceram para a igreja. E minha mãe foi para a igreja evangélica Assembleia de Deus. E quando ela entrou na igreja, tinha um nome escrito na parede, assim, no púlpito. Tinha um nome, uma frase bíblica, Apocalipse capítulo 3, verso 11. Eis que venho sem demora, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E a partir daquele momento que ela sentou naquele banco ali, ela foi tomada pelo Espírito de Deus, pela unção, pela glória do Senhor. Enquanto as crianças, os adolescentes, os jovens cantavam, o ciclo de oração cantava, os irmãos testemunhavam e glorificavam a Deus, o pastor cantava usando a harpa, minha mãe estava envolvida com o Espírito Santo. Deus naquela noite fez uma obra na vida dela. E naquela noite minha mãe aceitou Jesus Cristo como um Salvador. Mas quem evangelizou ela, quem falou de Jesus para ela foi um rapaz simples, rapaz humilde. Outro dia encontrei até ele na cidade de Nanuque, tirei uma foto com ele. Então, mas um rapaz simples, humilde. E através da minha mãe, meu pai foi alcançado. Meu pai que vivia num bar, bebendo cerveja, jogando dominó. Meu pai hoje é um presbítero, né? Dirige igreja, um homem de Deus. Meu irmão Fernando, né? Ministério de louvor, toca baixo, um grande homem, a esposa, a família. A minha irmã também serve a Jesus, meu cunhado. Eu sirvo a Jesus. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. Mas um dia alguém plantou uma semente. Perceba que um dia alguém falou de Jesus para nossa família. Um dia alguém falou de Jesus para você. Talvez você que já serve a Jesus. Se você não serve ainda, aceita Jesus neste momento, onde você está. Entrega teu coração para Cristo neste momento. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo, ele quer te salvar. Faça uma aliança com Deus neste momento. Então perceba que uma pessoa simples falou de Jesus, o evangelho é simples. Eu falo às vezes para você estudar, você precisa ter conhecimento bíblico, porque existe muita heresia, existe muito caminho errado, mais de 10 mil religiões no mundo. Então quando você aprofunda seu conhecimento na palavra de Deus, ninguém vai te enganar. Você conhece a palavra, você leu, você estudou, está escrito aqui na Bíblia, perfeito? A palavra de Deus diz... Jesus Cristo disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê um Pai senão por mim. Evangelho João, capítulo 14, verso 6. Então essa é a nossa missão e a gente tem que ter consciência disso. A missão da igreja na terra é levar a mensagem de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele quer salvar. Jesus Cristo, ele quer operar. Jesus Cristo, ele quer libertar. Jesus Cristo, ele quer fazer algo tremendo, poderoso, glorioso. Mas para isso é preciso você crer. Mas para isso é preciso você se dispor. Então é preciso aceitar Cristo Jesus como Salvador, crer em Jesus, amar a Deus, amar o próximo. É preciso ter uma vida de oração, é preciso meditar na palavra de Deus, tá? Estudar a Bíblia Sagrada. Sexto, é preciso você ir. Você precisa ir. Você precisa se dispor. Você precisa ir por todo mundo.
Então você precisa ter uma ação. Você precisa participar dos evangelismos, das visitas. Tá? É automático. Automaticamente, quando você está naquela comunhão com Deus, aonde você está, Deus vai te usar. É automático, é natural, é de forma natural. As coisas acontecem quando você envolve com Jesus, quando você está envolvido com o Espírito Santo, é de forma natural. Tá? Através do seu comportamento, a atitude, as pessoas elas vão ver a sua mudança. No seu trabalho, no seu emprego, onde você passa, é de forma natural, você não precisa forçar. De forma natural, as pessoas vão olhar para você e vai ver que você mudou, que você está diferente. Há um brilho dentro de você, uma glória que te envolve, a unção. E as pessoas vão começar a perguntar para você, você é crente? É desse jeito que acontece. Você é crente? Não sou, graças a Deus, Jesus é bom. Deus fez uma obra na minha vida. Rapaz, estou precisando de uma oração, ora por mim, minha família, minha casa, estou passando por uma luta. Então assim acontece, as pessoas começam a te pedir oração, porque olha aí, vê em você a glória de Deus, vê o brilho, vê a unção, vê o poder de Deus que te envolve. Então ide por todo mundo e pregai o evangelho. A missão da igreja, tá? A evangelização local, a evangelização na sua cidade, no seu bairro, na sua cidade, a evangelização estadual, nacional no país, missão transcultural, outros países, outras nações também. Então Deus tem a sua forma de trabalhar e Deus vai usar a igreja, Deus vai usar a sua vida. O Senhor Deus, ele se expressa através da sua vida, através da minha vida, através da nossa vida, que Deus se expressa. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar com poder, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos orar pela obra missionária. Vamos. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, teu Filho, eu te glorifico pela tua salvação, pela tua bondade, Jesus. Eu apresento a ti agora, neste momento, todos os missionários no campo, os pastores, os filhos dos pastores, os missionários, os filhos dos missionários, a família. Que o Senhor venha dar saúde neste momento, que o Senhor venha dar paz, que o Senhor venha dar amor, que o Senhor venha dar alegria, que o Senhor venha dar força para prosseguir na caminhada, venha dar ânimo. Pai, em nome de Jesus, abençoa os missionários no campo. Meu Pai, dê os recursos necessários para o teu filho fazer a obra, que precisam de recursos para alugar um templo, um prédio para realizar culto, aquisição de recursos para comprar as cadeiras, para aparelhagem de som, realizar, meu Pai, uma programação de rádio, de televisão. Jesus, usa os meios de comunicação como uma ferramenta em tuas mãos, dê sabedoria aos pastores, aos obreiros, aos missionários. Repreenda toda oposição de Satanás, do diabo contra a obra, repreenda toda obra maligna, Pai, em nome de Jesus neste momento. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, salva almas, salva, Senhor, almas, em nome de Jesus, salva almas, eu te peço a tua bênção e te agradeço pela salvação, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus Cristo. Deus é contigo. Envolva na obra missionária. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus abençoe em nome de Jesus.